conheci um boy. Oba! Quero morar na Holanda. Olá, gente! Sejam bem-vindos. Estou com a Flávia aqui de novo, que vocês viram no último vídeo que a gente falou sobre o Inbooking, né? Que é o exame de integração, de cidadania pra viver aqui. Mas agora eu trouxe a Flávia pra gente falar de um assunto que, Flávia, como chove no meu inbox esse assunto. Conta! Esse é o assunto da galera. Eu tô falando com um boy na internet, ou eu conheci um boy no carnaval em Salvador, porque os holandeses estão tudo no carnaval. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre visto, sobre direitos. Mas antes de tudo, Flávia, pra quem sobre perdeu... como se preparar. Isso. Antes de tudo, Flávia, pra quem perdeu o outro vídeo, apresente-se, diga quem você pode ajudar, o que você faz na Holanda, sua área. Eu vou contar. Oi, eu sou a Flávia, tô aqui faz quase 20 anos já. Eu vim faz tempo. Sou da turma do dinossauro, como eu falo. Eu sou assistente social, estudei serviço social no Brasil, estudei serviço psicossocial aqui, trabalhei em vários institutos holandeses diferentes e desde... Puxa, 1 ano e meio, 2 anos, eu abri a minha empresa Compasso Social, que é uma empresa para mostrar o caminho para as pessoas, para orientar, dar informação, ajudar no que for preciso. Lembrando que todos os links da Flávia e outros links também interessantes que a gente venha falar aqui no vídeo estão no box de descrição. Então qualquer dúvida é só entrar em contato, porque a mulher sabe o que tá falando, hein? Obrigada, Bruna. Flávia, você tá aqui há 20 anos, você veio através de... um amor. Eu vim mais ou menos. É uma história que eu não conto pra todo mundo, hein, Bruna? Agora você vai contar pra um monte de gente aí. Filtra o que você não quer que vá. Filtra, mas conta um pouquinho. É legal o pessoal conhecer também, É história de vida, né? Cada um tem a sua. Claro. Eu tinha um namorado, um namoradinho, assim, desde que eu era adolescente no Brasil. E na época, ai, tô falando igual uma velha. A gente tinha namoro de férias à distância, com carta. E assim, nós ficamos 4 anos, porque eu comecei a fazer faculdade e não quis nunca vir pra cá sem ter uma profissão. Foi o que me salvou, eu acho. E no final eu vim pra ver, ai, como será que vai ser com ele? Eu vou tentar estudar em algum lugar, Espanha, aqui. Nunca vim querendo ficar mesmo com ele. Mas o que aconteceu? Né? Encontrei o meu marido e não larguei ele nunca mais. Uau, destino. Obrigada, ex. Destino. Ainda você namorava entre casas com outro holandês? Namorava com ele, a gente se encontrava, se via. E de quando vez em chegou quando... aqui, conheceu o amorzão. Encontrei o haircut, mas holandês não tem. Flávia, é muito importante quando a gente tá falando sobre conhecer um holandês na internet, um alemão, um italiano, o que seja. A gente vai falar holandês, que é o nosso caso. A gente ter cuidado. Por favor. Fala um pouco sobre isso, porque eu recebo mensagens, assim como eu disse a vocês no começo, mas você como profissional também recebe alguns alertas com desse certeza, tipo, né? Bruna, e ainda essas semanas tiveram vários casos, infelizmente, que apareceram nas redes sociais de coisas extremas, claro, né, gente? Não é todo mundo que apanha ou acontece alguma coisa pior na família. Mas tá aumentando o número desses casos, sabe? Então são pessoas... Por quê? São pessoas, homens, mulheres, que vêm pra cá sem conhecer o país, sem falar a língua, totalmente dependente de uma pessoa que eles não conhecem. E quando você tá em outro país, você deve lembrar dos sentimentos quando você chega, né, Bruna? Puxa, você pode se sentir muito perdido e totalmente dependente da pessoa com qual você veio. Você vem sozinha. Apesar de você estar apaixonada e a pessoa ser super bacana, entre aspas, você tá só. Claro. Você depende pra você ler uma carta, você depende pra ir num banco, você depende de tudo. Pra ir no médico, pra ir no dentista, no ginecologista, financeiramente, várias vezes, né? Que é uma coisa que já dá um sentimento muito estranho. Mas assim, o que acontece depois é que quando as mulheres vêm e já vêm pra morar, que é uma das coisas que eu falo, vem primeiro conhecer o país, vem experimentar, se a pessoa quer mesmo ficar com você, ele vai te ajudar a pagar ou investe você nesse dinheiro, não venha diretamente morar num lugar que você não tem ideia como vai ser, porque você só sabe quando você tá morando. Claro. Você tá morando aqui, tá precisando de ajuda, por favor, né, procura uma ajuda profissional. Pois é. Porque eu adoro as redes sociais, é muito bom que isso existe, tem várias informações, mas também tem muito eu acho, é a minha experiência, eu passei por isso, vai lá. É o meu caso, por isso que eu quis trazer a Flávia aqui pra conversar com vocês sobre isso, porque é constante o que me perguntam. E outra coisa também, Flávia, quando a gente chega aqui e às vezes a gente se sente sozinha,
a gente acaba ficando vulnerável. Com certeza. E a gente acaba confiando em pessoas que não devem confiar. Simplesmente porque, fala português, é brasileiro, eu posso contar com você. E aí, no final, às vezes se decepciona. Por favor, não me entendam mal. Não tô dizendo que o brasileiro é ruim, não presta, não é isso. Não é isso. Somos brasileiros. Olha pra nós. Estamos unidos aqui tentando, né, com um propósito. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, as pessoas ficam vulneráveis, acabam confiando em quem não deve, depois acaba se frustrando, né? Acaba passando por situação que não deveria estar, simplesmente por falta de informação. Com certeza. Então, não, as redes sociais ajudam, Bruna Cudazena está aqui para dividir experiências também, mas a Flávia é uma profissional que pode ajudar vocês com isso também. Mas vamos pra parte prática da coisa. Conheci um boy, me apaixonei, tô pensando em morar na Holanda. Por onde eu começo? Eu tenho que ir no consulado, ele tem que ir na remente daqui. Conta do começo do Como você vai fazer? Bom, você conheceu a pessoa, você já veio aqui, gostou da Holanda, e vocês decidiram. Se não veio. Então, você tá no Brasil e vai começar, decidem que querem morar juntos aqui. Certo. Começa com você pedir ao governo a permissão para você morar aqui. Você tem que pedir um visto. Sem isso, você não pode vir. Certo, e isso é no consulado. Isso você pede no consulado do Brasil. Certo. Porque a pessoa que está no Brasil tem que vir para cá já com visto temporário. Quando você chega na Holanda, você pega a carteirinha mesmo, aquela rosinha assim, de permissão, mas o visto para entrar aqui como alguém que quer morar, você tem que pedir no Brasil. Certo. E se a pessoa veio só pra fazer experimentar? Vamos lá, vou passar 3 meses com ele pra ver como é que funciona, que não precisa de visto. Resolvi ficar. E aí? Então, aí você tem, assim, oficialmente, Bruna, você tem que pegar esse visto no Brasil. O que eu vejo na prática é que muitas pessoas começam a fazer o pedido aqui, porque agora pode, seu parceiro pode ir aqui no IND, né, na Polícia Federal da Holanda, e fazer o pedido de visto, mas esse vistozinho de entrada você tem que pegar no Brasil. E aí tem que fazer o exame de integração e clicar no outro vídeo que tá aqui na descrição que a gente já falou sobre isso. Ok, já demos entrada, vamos procurar, mas me diga, o que é que o boy, ou eu, enfim, o que a gente precisa... Ou nós. O que a gente precisa provar pro governo pra conseguir esse visto? Existe renda, endereços, plano de saúde? O que precisa? Existe uma coisa ainda mais importante. Você tem que comprovar que o seu relacionamento é sério. Ok. Eles são muito severos nisso. Como que a gente prova isso? Você prova você sendo casada. Facilita a vida assim 1000%. Né? Okay. Se você é casado, tem um... No Brasil, vocês têm que me ajudar. Parceria registrada. Isso. Okay. É o que tem aqui também de relacionamento estável, que chama, né? Se você tem um desses dois, é levar isso, seus documentos pessoais. E aí, você vai no Brasil, tem que fazer como a Bruna falou, vai ter que tirar o diplominha do Inbürgering básico. Certo. Isso o consulado te ajuda. Mas você tem que entregar essa documentação. Mas principal... se eu não for casada, nem tiver parceria? Porque eu tô falando aqui da situação no começo, Flávia. Eu conheci, tô indo morar. Tá? Então, mesmo assim, você tem que comprovar. O que eu vejo, Bruna, na prática, é que muitas pessoas, quando resolvem morar assim, casam ou fazem esse registro. Faz porque sabem. Mas é que o holandês não casa tão fácil assim, registra, né? Eles estão ficando mais espertos, tô vendo bastante. Eu aconselho, então, me procura, que eu já falo pro seu futuro. Futura. Assina logo esse negócio. É mais fácil, porque eles não gostam de burocracia. Se você não tem isso, você vai ter que comprovar com cartas, mensagem, fotos, tickets de viagem, eles sempre pedem, quando eu vou junto no IND, mostra que vocês fizeram coisa juntos. E eles fazem entrevista perguntando onde você se conheceu. Pergunta quase, quando foi o primeiro beijo? Quando você saiu de férias? Eles fazem uma entrevista bem íntima quando não é assim. Mesmo? Se eles desconfiarem que o seu relacionamento não é sério. Entendi. E em termos de documentação, o que precisa se comprovar? Documentos pessoais, o documento e, claro, o documento do relacionamento, isso que é documentação, né? Certo. Você tem que apresentar, você preenche o formulário grandinho e, claro, a parte financeira. A parte financeira é muito importante. A pessoa, eu tô falando a pessoa porque tá crescendo o número de holandeses com brasileiros, né? Mas a pessoa, o parceiro holandês, tem que comprovar que tem o suficiente para te sustentar, que é um pouquinho mais que o salário mínimo. Acho que agora tá 1.650, eu tava olhando ali, mas entre 1.650 e 1.900 muda, na verdade, por ano. Entendi. Então, todo ano você tem que dar uma olhadinha no site dele, o consulado mostra, falando quanto que tem que ser. Então, vamos fazer um pequeno checklist. Provar que está num relacionamento sério, documentação pessoal dos dois, comprovante de renda dele. Ela não precisa comprovar a renda. Não, a renda dela não importa, porque a Polícia Federal quer que a pessoa que está te convidando tenha onde te sustentar. Entendi.
Só isso. Só isso parece pouco, né? Mas não. É bastante. Depois vem o exame, etc, etc. Mas pro início é isso que precisa. Beleza. Bruna, talvez é legal falar um pouquinho, Fala, porque então. tá inscrita numa casa não é uma obrigação que tá no preto, no branco. Mas eles acham estranho se você não tem o lugar onde você mora. É que a maioria dos holandeses estão inscritos num lugar. Claro, entendeu? entendi. Então, eu nunca falo assim que a pessoa é uma obrigação direta, porque quase todo mundo não tá lá. Mas eles acham muito estranho. Falam, como assim você tá pedindo se você não tem nenhuma casa onde morar? Então isso me abre também outra dúvida. Se for jovem, por exemplo, morar com os pais, eu posso trazer uma pessoa do Brasil? Se você tiver renda, pode. Entendi. Você tem que ter renda. E você tem que ser maior de 21 anos, né? Você não tá falando de uma pessoa de 16 anos, tem que ser de maior. E aí, maior que 21 anos, que é a idade que você pode casar. Entendi. Eu preciso ter o visto de parceria pra casar? Ou eu posso casar sem o visto? Não, você pode casar sem o visto no Brasil, né? Entendi. Aqui você tem que... aqui você não tem obrigatoriamente que ter, mas em geral as prefeituras, que é onde você casa, pede que você comprove que você faz assim. Flávia, eu quero visitar o boy. Eu preciso de visto pra entrar na Holanda? Não. Até o fim do ano você pode vir tranquilamente. Se você tá nessa situação, venha logo, porque depois vai mudar. Aquela regrinha dos 90 dias pra entrar na Europa vai mudar? Não, a regrinha dos 90 dias não vai mudar, mas a partir de 2020, de janeiro de 2020, você precisa de uma autorização de viagem. Se chama ETIAS, né? É a sigla para inglês. Você vai ter que se registrar. Eu vou deixar então aqui o link na descrição embaixo. Mas isso é pra todo mundo? Pra todo mundo. Todo mundo que quiser entrar na Europa vai precisar dessa autorização. Vai. Então, ele tem uma validade de 3 anos. Então, você não precisa pedir toda vez que você vier. Mas eles querem, a partir de 2020, o governo vai estar registrando as pessoas que vêm visitar a Europa. Então, depois eu também vou colocar nas minhas redes, ou talvez a gente junto coloca como que vai ser o processo. Parece não ser muito difícil, porque é um pedido eletrônico, você preenche formulário, pede, você recebe um determinado número, uma coisa que está ligada ao seu passaporte. Mas é uma autorização de viagem para turista. Gente, fiquem ligadas nas redes sociais da Flávia, que eu tenho certeza que ela vai atualizar, né, sobre isso. Flávia, ok, já tenho visto, já tenho boy, já cheguei na Holanda. Oba! Quais os direitos que eu tenho quando eu venho morar com um holandês? Eu posso trabalhar? Eu posso viajar para outros países? O que eu tenho direito? Não, quando você tem um visto, você tem quase o mesmo direito que um cidadão holandês. Okay. Você pode fazer tudo que uma pessoa faz quando você vive num país. Trabalhar. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode receber ajuda, por exemplo, para estudar, você pode viajar pelos países europeus. Tudo na Europa você pode viajar tranquilamente. Então, o seu visto te dá realmente quase todo o direito que um cidadão holandês. Ok. E com esse visto eu também posso aplicar para o passaporte holandês? Pode. Quando você é casado depois de 3 anos, quando você não é casado depois de 5 anos, mas um dos critérios mais difíceis para isso é você ter o inburgeringsdiploma, o diploma de cidadania, que a gente explicou no outro vídeo. Nossa, tá imperdível, hein? Tem muita informação. Ok, tenho visto, posso trabalhar, posso viajar, tá uma maravilha isso aí, né? Mas e se o relacionamento não dá certo? Pois é, o que você faz? Quais são os direitos que a gente tem e que a gente não tem? Agora eu queria que você me explicasse em 2 situações. Sendo casada ou não sendo casada. Tá. Então, aqui na Holanda não tem muita diferença quando você fala em relação ao direito, se você é casado ou não é casado. Okay. O importante é você estar legalizado aqui. Certo. Quando você não tem um visto, você não tem o direito de viver aqui, a coisa fica um pouco mais difícil. Entendi. Quando você tem um visto com holandês, eu acho que isso que muitas pessoas se confundem, os direitos são muito parecidos, diferentemente de quando você tem um visto a um cidadão europeu. Isso muitas pessoas confundem. Okay. Falam, eu fui lá pedir uma ajuda, não posso. Em geral, tem a ver com isso. Os direitos que você tem depende muito da sua situação. Você não tem como viver? Precisa de dinheiro para viver? Você pode ir no instituto e pedir ajuda. Claro que você tem direito. Porém, Bruna, por que eu falo que é difícil? Porque tem tantas regrinhas que são determinadas não pelo fato de você ter visto. Então, a resposta em geral é, você tendo um visto como parceiro cidadão holandês, você tem direitos que qualquer outra pessoa tem. Certo. E aí varia demais. Eu quero ser um pouquinho mais detalhada, então. Vamos lá. Então vamos lá, eu não sou casada. Tá. E vamos dizer que eu namoro com um cara, já moro com ele há, sei lá, 1 ano. Separamos. Eu tenho que voltar pro Brasil?
Essa é a minha dúvida. Eu tenho direito de ficar? Tá. Isso é outra coisa. Então, vamos lá. Não o direito do visto, mas o direito de permanecer aqui. Isso, é. E aí tá, agora tá claro. Pronto. Isso não depende se você é casada ou não é casada. Ok. Depende do tempo que você mora aqui. Ok. Se você é casada e separou do holandês, então você, a princípio, tem que ir embora. Se você mora aqui há mais de 3 anos, né? Há mais de 5 anos, você pode pedir o visto. Eu falei 3 ou 5 anos, que depende. Se você é casado ou não é casado. Ou você pode pedir para renovar o visto ou o passaporte. Mas eu posso renovar esse visto estando separada? Pode. Depois de 3 anos, você pode. Mas aí, no caso... Não casado depois de 5 anos. Pode, você não sabia? Não, eu quero entender melhor. Vamos lá. Eu namoro, eu separei, e aí... Você mora aqui faz 1 ano. É, 1 ano. Não, é muito pouco. Tempo. É. Tá, então se eu morar mais de 3 anos Sim. e a gente se separar, eu posso renovar sem usar o nome dele. É um visto de residência. Pode. Aí, por isso que eu tô falando, aí tem critérios. Quando você for pedir para mudar o verblijfsduur, né? Porque o objetivo da sua estadia aqui, você vai lá, eles vão te pedir algumas coisas, né? Entendi. Que você comprove que você fala a língua, que você comprove que você possa Viver se sozinha. sustentar aqui. Entendi. E quando as pessoas têm filhos, hoje em dia, você pede pelos filhos. Ah, entendi. Ok, essa era a minha dúvida maior. O que eu tô falando é assim, você tem direito de pedir isso. Existe uma parte, né, na não descrição. comprova de que você vai poder ficar. Exato. Existe uma parte na descrição deles que diz depois de 3 anos e depois de 5 anos, isso é uma possibilidade, assim que eles escrevem lá. E tudo que você pede, eu tô falando isso porque nada do que os institutos que você pode solicitar é certeza na Holanda. Claro. Você tem direito a várias coisas, mas como aqui tem muitos critérios para tudo, você pode fazer o pedido para avaliação. O que eu vi na prática é que muitas pessoas conseguem. Quando você comprova que você é uma pessoa independente consegue viver financeiramente, aqui. filhos, enfim. É por isso que eu quero dar uma dica, Bruna. Se você... mesmo você estando super feliz no seu casamento, mesmo você estando assim, pensa, eu nunca vou largar dessa pessoa, cuide da sua independência, claro. Entendeu? Aprende a língua, tira esse bendito diploma, tenta fazer algum trabalhinho, porque muda a sua situação, Claro. você tem o direito de ficar aqui. E não só aqui. separar, mas, nossa, vamos pensar em possibilidades. Se o cara morre... Nossa Senhora! Pois é. Se o cara morre, aí tem umas outras especificações. Não vamos pensar nisso agora. Pode Não, ser pelo amor de pra Deus. outros vídeos, pra não ficar muito longo. Flávia, com esse visto de partner, eu posso aplicar para o passaporte holandês? Pode, dependendo do tempo que você mora na Holanda. Certo. Quando você não é casado, você mora junto e tal, depois de 5 anos. De 5 anos. E se eu não for casada, tem isso de perder a nacionalidade? Como é que funciona? Explica um pouquinho pra gente. Quando você não é casado, você tem que escolher. Ou não é casado e não tem nada registrado, você vai ter que escolher. Ou você se torna holandês, ou você continua brasileiro ou brasileira. Quando você... Tem. Okay. Coragem. Mas isso não é só pra quem é casado, agora também conta pra quem tem parcerias. Adorei te descobrir um tempo atrás pra alguém que existem 2 possibilidades. Uma possibilidade, então, é quando você tem casamento mesmo, tudo registrado, e a outra é quando você tem o que em holandês eles chamam geregistreerd partnerschap, que palavra os dias, que significa relacionamento, né, registrado. Eu acho que é parecido com a união estável no Brasil, porque é uma coisa bem formal. Você tem um relacionamento registrado na prefeitura que funciona como cartório aqui, e lá isso tem quase o mesmo status que casamento. E aí você pode manter as 2 nacionalidades. Você pega a holandesa e mantém a brasileira. Entendi. Eu só perco a brasileira se eu não tiver. Se você não tiver nada no papel. Você mora junto, né, que já é super legal, acho que na Holanda você mora junto, só mora junto, comprova isso, pediu o seu visto, está aqui, pode ficar tranquilamente vivendo junto com a pessoa com visto. Depois de 5 anos você pode pedir ou visto permanente ou passaporte, mas vai ter que perder o outro. Entendi. Agora vamos supor que eu ainda não tenho o passaporte e o meu relacionamento acabou. Eu quero que você me explique em 2 situações. Se eu for casada e se eu não for casada. Quais os direitos que eu tenho? Vamos começar com não casada, não registrada. Tá. Então, a sua pergunta é o direito de ficar na Holanda. Isso. Depende, não tem muita diferença, Bruna, se você é casado ou não é casado. O mais importante é o tempo que você vive aqui pra ter
tentar conseguir um outro visto, uma outra, né, um outro visto para ficar na Holanda. Certo. Quando você já mora mais de 3 anos, você pode fazer um pedido junto à Polícia Federal, que é o IND na Holanda, certo, falando que você vai mudar o objetivo de ficar aqui. Esse pedido tem critérios. Você tem que demonstrar que você já tem, de preferência, ter o diploma, né, da cidadania, certo, que você tem meios de sustentações. Isso é para quando você não tem filhos. Quando você tem filhos, você pede, na verdade, um novo visto para poder ficar com a sua criança. Poder ficar com ele. Entendi. Agora, não só a questão do ficar, mas vamos colocar uma situação. Vamos supor que eu vim morar na Holanda e o meu parceiro já tinha uma casa, já tinha um carro e eu não tinha nada. O relacionamento acabou. E aí, qual o direito que eu tenho? Pois é, se você é casada ou casado, né, provavelmente você vai ter um contrato onde está escrito, na Holanda, automaticamente, quando você é casado registrado, você tem comunhão de bens. Faz alguns anos, mudou. Quando você não tem esse registro, depende do tanto de tempo que você mora junto, quando a pessoa comprou o quê, quer dizer, você não sai sem nada. Certo. O que eu sempre aconselho é isso. Antes de você sair de casa, se você conseguir, se você for sair de casa, procura um advogado. Isso eu sempre aconselho, procura um advogado, nem sempre, como todo mundo faz no Brasil, mas nesse caso é bom você procurar um advogado para colocar no papel o que vocês combinaram antes de você sair de casa. Certo. Ou procurar a Flávia, né? Porque aí ela vai te encaminhar para os órgãos, para os advogados, para todo mundo que pode ajudar. Com Flávia, certeza. foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada por você ter vindo aqui no canal. Para qualquer pessoa que estiver precisando aí dos seus conselhos, da sua assistência nesse sentido, seja com casamento, seja com integração... Não, seja com casamento. Seja com os vistos de parceria. Eu não tenho agência de casamento. Seja com os vistos de parceria, seja com visto de moradia, de trabalho, integração em geral aqui na Holanda, é só entrar em contato com a Flávia. Com certeza. Onde que a gente te encontra, Flávia? Você me encontra... eu tenho websites, www.compassosocial.nl. Também temos... a Compasso Social também está no Instagram e no Facebook. Ok. E no YouTube? Esqueci! Todos os links estão aqui. Ainda bem que tem a Bruna pra me ajudar. Todos os links da Flávia estão aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever e ir lá assistir o outro vídeo que a gente fez sobre integração social e o Inburgering. E até lá. Obrigada, Tchau. Bruna.